Jokic has it. Clock ticks, got to put one up. Jokic for the win. Oh, it's good! Mark Daigneault not using a timeout. SGA probing, piercing, spinning, hanging for the lead, and SGA knocks. Nikola Jokic ou Shai Gilgeous-Alexander. Eu sou o Pedro, esse é o canal Fala Basquete. Quem vai ser o MVP da temporada da NBA 2024-2025? E eu devo ser um pouco parcial aqui nessa discussão, simplesmente pelo fato que quando eu jogo basquete eu jogo de pivô, então eu tenho meio que essa fraqueza pelos pivôs. Exatamente por conta dessa imparcialidade, eu vou trazer para vocês aqui uma das estatísticas mais importantes que você precisa saber. E se depois desse vídeo você ainda assim achar que o Shai merece o voto de MVP, deixa nos comentários por quê. Nunca que a NBA vai dar o prêmio de MVP para um jogador que esteja num time abaixo da média. Por exemplo, mesmo que o LaMelo Ball, que tem média aí de 30 pontos por jogo, chegue a 40 pontos por jogo, ele não vai ganhar o MVP, porque o Charlotte Hornets provavelmente não vai estar nem nos playoffs. Então, o coletivo conta muito. E essa é uma das principais razões, porque muitas pessoas estão advogando para o SGA ganhar o MVP, porque o Oklahoma está em primeiro, 13 vitórias à frente do segundo colocado. O Shai Gilgeous-Alexander, que está no time do Oklahoma City Thunder, ele está com incríveis médias de 33 pontos por jogo, 5,1 rebotes por jogo e 6,2 assistências. E outra questão importante do SGA é a questão da consistência, porque teve vários jogos onde ele teve sequências de 40 pontos seguidos, diversos jogos diferentes e 40 pontos em cada um desses jogos. Outro lado muito relevante na questão do SGA é a questão da defesa, porque ele joga bem nos dois lados da quadra, tanto no ataque quanto na defesa. Então é isso, é um argumento muito bom. Essas são as estatísticas principais do SGA, e com certeza são estatísticas dignas de um MVP. Várias outras temporadas, um jogador com essas médias, um time tão capaz como ele, merece sim ganhar o prêmio de MVP, não há dúvida nisso. Agora, a gente vai falar do Nikola Jokic, que está buscando o seu quarto MVP. Antes da gente falar dos números do Jokic dessa temporada, vamos falar um pouco dos números dele nas temporadas anteriores que ele ganhou o prêmio de MVP. O primeiro MVP que ele ganhou foi na temporada 2020-2021, onde ele teve média de 26,4 pontos por jogo, 10,8 rebotes por jogo e 8,3 assistências, arremessando 56,3 nos arremessos de quadra. No segundo ano que ele ganhou, ele melhorou esses números ainda mais, que foi na temporada seguinte, 2021-2022, onde ele teve uma média de 27,1 pontos por jogo, 13,9 rebotes por jogo e 7,8 assistências por jogo também. E melhorou ainda mais os arremessos de quadra, foi de 56,6 para 58,8. Ou seja, ele literalmente evoluiu de uma temporada para outra, então muito merecido o segundo MVP também. Agora para o terceiro ano que o Jokic ganhou o MVP, outra vez superando ainda mais as temporadas passadas que ele ganhou o MVP. Em pontos, muito abaixo das médias anteriores, com apenas 24,5 pontos por média. Nos rebotes, 11,8 e 9,8 assistências por jogo, ou seja, praticamente o triplo-duplo por jogo de média. Nessa temporada que ele ganhou o terceiro MVP, ele estava arremessando 63,2%. 63,2% nos arremessos de quadra. Até para um pivô que joga mais próximo na cesta, isso é incrível. E só para a gente levar isso em perspectiva, 63% de assertividade nos arremessos de quadra. O Bill Russell, 11 vezes campeão da NBA, um dos maiores nomes da história da NBA, um dos maiores pivôs da história da NBA. Há décadas atrás ganhou vários prêmios de MVP e teve uma média de carreira arremessando 44% nos arremessos de quadra. Ou seja, ele joga próximo da cesta e erra mais do que acerta. Agora vamos olhar as médias do Jokic nessa temporada, comparando com as temporadas que eu acabei de mencionar antes. Ele está com média de 29,1 pontos por jogo, que é career high, ou seja, melhor marca da sua carreira. Ele está com média de 12,8 rebotes por jogo e 10,3 assistências por jogo, que também é o segundo na NBA. Ou seja, o cara está em top 2 em rebotes e assistências. E não acaba aí. Lembra que eu falei que a questão da defesa, argumento que muitos estão usando contra o Jokic, porque ele é um jogador mais pesado, não tem muita mobilidade comparado aos jogadores mais baixos. O cara é top 4 em steals também. Ele e o Shai estão praticamente empatados em steals, que é roubos de bola. O Shai Gilgeous-Alexander, ele tá tendo uma temporada surreal. O time dele está tendo uma temporada histórica e muita gente apostando que eles são os favoritos para ganhar a NBA, principalmente por conta da defesa. Mas um fator muito válido, que eu não mencionei, é a questão de quão bem o Oklahoma City joga quando o SGA está fora da quadra. O que isso quer dizer? Os jogadores, eles descansam durante o jogo.
Eles não jogam os 48 minutos direto. Quando o SJ descansa, o Oklahoma City, ele joga tão bem, ou até muitos jogos melhor do que quando ele está em quadra. Por conta do volume de jogadores que esse time tem. Eles têm muitos jogadores que defendem muito bem, muitos jogadores que arremessam muito bem de 3 pontos, e eles criaram uma química muito boa de equipe. Então, o time em si já é um time muito completo. Tem jogadores muito versáteis, só esse fator aí é muito relevante. Eles jogam bem com o Shai e também jogam bem sem o Shai. No time do Jokic é exatamente ao contrário. A equipe do Denver é extremamente dependente do Jokic. Existe uma estatística que foi feita. Com o Jokic em quadra, o Denver é a segunda melhor equipe em valoração e eficiência ofensiva. Com o Jokic fora da quadra, eles são a pior equipe da história. A equipe do Denver, sem o Jokic, provavelmente estaria no play-in. Lá com o Phoenix Suns, lá com o Sacramento Kings, estaria lutando para chegar nos playoffs. Mas a equipe do Denver Nuggets está em segundo no dia de hoje, logo atrás do Oklahoma City Thunder. A equipe do Denver Nuggets é uma equipe também muito perigosa. É uma equipe que já tem experiência nos playoffs, é uma equipe que já ganhou a NBA em 2023, então eles já sabem o que é preciso para chegar lá. A questão entre Jokic e SGA, para mim não existe comparação. O Jokic está com uma média de triplo-duplo e ele ainda lidera a liga em triplo-duplos de longe. E ele vai bater o recorde de triplo-duplos em uma temporada. E ele já tem 29 só essa temporada. E agora a última carta na manga que eu tenho aqui para te convencer que o Nikola Jokic é o MVP da temporada de 2024-2025. No jogo contra o Phoenix Suns, aproximadamente 2 ou 3 semanas atrás, o cara teve um jogo de 31 pontos, 21 rebotes e 22 assistências. Isso é algo que nunca foi feito na história do basquete. Nem o Will Chamberlain, que jogava com todos os jogadores que não eram do tamanho dele, que teve média de 50 pontos por jogo, nunca fez isso. Will Chamberlain nunca fez isso. Michael Jordan nunca fez isso. LeBron nunca fez isso. Kobe nunca fez isso. Ninguém nunca fez isso. Mesmo assim, existe gente que está dizendo que ele não merece o MVP. Uma das maiores vozes sobre o basquete nos Estados Unidos, o cara que se chama Stephen A. Smith, o cara falou que não importa o que ele faça essa temporada, o voto que ele tem para MVP, porque é uma votação, e esse cara aí, ele tem um dos votos para decidir quem vai ganhar. Esse cara falou, não importa o que o Jokic faça, ele vai dar o MVP dele pro Shai. É totalmente arbitrário, que o Jokic não é americano, porque o Jokic não fala muito. Ele simplesmente vai, faz o trabalho dele e tchau. O Jokic é branco. O Jokic dá muitas vezes a entender que não gosta muito de jogar basquete. Então tem muita gente que se torna hater do Jokic. Assim como tem muita gente que é hater do LeBron. Mas enfim, eu já te dei as estatísticas, eu já te dei os dados. E o que você acha? Você acha que o Jokic merece o MVP ou não? Deixa aí nos comentários, que eu vou ler todos depois. Mas é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Esse foi o canal Fala Basquete. Eu te vejo no próximo vídeo.